Fala pessoal, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez hoje para resumir a lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical. Para a glória de Deus, que estas lições venham edificar a sua vida e venham te trazer a luz do conhecimento da palavra de Deus. Lição de número 8 diz: confessando e abandonando o pecado. O texto áureo está lá em Provérbios 28 e o versículo 13, que nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. A verdade prática nos diz: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Dois textos nós temos aqui na leitura bíblica em classe. Um deles está lá nos Salmos de número 51, verso 1 até o versículo de número 12. E na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1 e versículo 8, 9 e 10. Você pode ler com calma aí na sua casa com a sua Bíblia Sagrada. O primeiro texto fala da confissão de Davi, quando ele pecou, adulterando com Batseba, e ainda pior do que isso, mandou Urias, que era o esposo dela, à frente da batalha, ou seja, cometeu um adultério e também um assassinato. Foi o mandante, colocando aquele homem na frente da batalha sem experiência de guerra. E o outro texto, em 1 João 1, verso 8, 9 e 10, o apóstolo João nos enfatiza que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Muitos acreditam hoje que não é necessário confessar os seus pecados, E isto é um grave erro que muitos cometem, porque o pecado precisa ser confessado. O verbo confessar, da palavra hebraica yadá, aparece como jogar, atirar, lançar, e vem da raiz verbal de adar, que significa estender a mão, e aparece 900 vezes no Antigo Testamento, com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. Este é o sentido de confissão. No Antigo Testamento tem esse contexto. O Salmo 32, verso 5 fala ali sobre isto. No Novo Testamento, o verbo grego confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. É uma palavra composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e de logos, que é o ato de falar, é a palavra em si. A palavra homologeo aparece 25 vezes no Novo Testamento. E há um verbo grego importante para confessar, que é o eximologeo, que significa professar, ou seja, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém. Então, confessar, esses são alguns termos, tanto do grego como do hebraico, o hebraico usado no Antigo Testamento e os termos gregos usados no Novo Testamento, mais particularmente, para o verbo confessar. É você reconhecer, tornar público aquilo que você cometeu, aquilo que você fez que desagradou a Deus.
O ensino bíblico geral da confissão traz a ideia de reconhecê-lo, né? De fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Sintetizando, não existe perdão de pecado sem confissão, certo? Então, quando você confessa, você está reconhecendo o seu erro, e quero dizer aqui que confessar é um ato de um verdadeiro filho de Deus que errou e se arrepende, não é remorso. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é uma tristeza que você sente, porém você volta a fazer a mesma coisa. Então você não se arrependeu. Você se sente triste porque pecou, mas enquanto não confessa, então na verdade você não se arrependeu. Continua na prática do ato. Então, no ato da confissão, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e por isso está indigna de estar na presença de Deus e reconhece a sua natureza pecaminosa. Lá em Romanos 3, 10, 12 diz que como por um homem, né, entrou o pecado no mundo, assim também todos acabaram sendo vítimas do ato do primeiro homem, do pecado original do primeiro homem. Fomos encerrados, infelizmente, debaixo desta condenação. Então, o arrependimento sincero e confissão busca aquele que confessa busca nisso o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, que é o perdão, certo? Vamos continuar. O perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados são terríveis. Quando lemos e analisamos Provérbios 28, 13, que diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia, já revela aí a grave consequência de quem esconde o ato do seu pecado. A pessoa nunca prosperará, ou seja, nunca vai ter o perdão e a sua vida não vai para frente. Pelo contrário, ela estaciona, ela fica no meio do caminho e regressa, infelizmente, para um estado pior do que aquele que reconhece e confessa e abandona o seu pecado. Em contrapartida, então, de quem ignora a confissão do seu pecado, nós vamos ver uma pessoa que vive de aparência, né? Finge ser feliz, finge estar tudo bem, mas espiritualmente está morta ou morrendo na fé, porque o pecado traz morte espiritual. A exemplo disso nós vemos os nossos pais carnais, né? Adão e Eva. Eles se esconderam no jardim, entre as árvores, entre as folhagens, porque havia um pecado. E ali então originou-se a vergonha, né? O opróbrio por causa do pecado original. Eles então tentam se esconder. Quando eles ouvem a voz de Deus na viração do dia, que os chamava, como todos os dias Deus fazia, eles envergonhados se esconderam da face do Senhor. Está lá em Gênesis 3, verso 8. E um outro exemplo é o rei Davi. A Bíblia diz que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, procurou ocultar aquilo que ele havia feito. Não apenas cobiçado e tomado a mulher do seu próximo, a mulher de Urias, seu servo, como também fazendo com que os seus capitães colocassem Urias na frente da batalha, fosse morto. E ele sabia que Urias morreria na frente da batalha, porque Urias não tinha preparo de um soldado para estar na frente de uma batalha. Um adultério e um homicídio.
Então nós vamos ver aqui agora as consequências dos pecados, tanto de Adão e Eva, que nós estamos tomando como exemplo, como as consequências do pecado que cometeu Davi também. As consequências foram drásticas, porque primeiro eles tentaram esconder o seu pecado, o seu erro, diante da face do Senhor, e receberam sentenças drásticas por conta disso. Primeiro, Deus amaldiçoou a serpente. Estamos falando das consequências do pecado de Adão e Eva. Deus amaldiçoou a serpente, diz a Bíblia Sagrada, e disse: olha, vou pôr inimizade entre ti e a semente da mulher. Você lhe ferirá o calcanhar e esta lhe ferirá a cabeça. Está lá em Gênesis, capítulo 3, do verso 14 ao 19. Então Deus pôs inimizade entre a semente da mulher e a serpente. Multiplicarei as tuas dores de parto. Deus multiplicou as dores de parto. A mulher sofre até os dias de hoje quando vai dar à luz a um filho, São dores, segundo as próprias mulheres, e a gente percebe isso, pelas expressões que elas mostram. As dores são intensas ao darem à luz a um filho. E ela então, a partir daquele momento, estaria totalmente, inteiramente à mercê da autoridade do seu marido, a autoridade do homem. Deu sofrimento a Adão na sua labuta, no seu trabalho, no seu labor. Ele agora teria sofrimento por causa do sol, por causa dos espinhos e cardos que a terra produziria, ou seja, até a própria natureza sofreu por causa do pecado do primeiro homem e da primeira mulher. E também os impediu de continuar morando, habitando no Jardim do Éden. A Bíblia diz que eles perderam esse direito e então foram expulsos do jardim. E a pior dessas consequências foi que o pecado de Adão e Eva encerrou toda a humanidade debaixo de uma condenação, ou seja, a morte, o sofrimento. Tudo que eles passaram, o ser humano até hoje passa por conta desse erro grotesco que Adão e Eva cometeram. Há uma frase muito profunda, muito bela, do saudoso pastor e pregador Billy Graham, que diz: eu não estava no jardim, mas herdei a condenação, e eu não estava no Calvário, mas herdei a graça. Ou seja, por um homem veio o pecado no mundo, mas também por Jesus Cristo veio a salvação e a esperança de vida eterna. E quanto ao pecado de Davi, as consequências também foram muito ruins. A Bíblia diz que a espada não se apartou da sua casa. Está lá em 2 Samuel capítulo 12 e versículo 10 ao 12. No Salmo 32, Davi geme pela misericórdia de Deus. Ele está buscando a misericórdia do Senhor. E no Salmo 51, ele confessa a Deus e pede purificação do seu pecado. Ele chega a dizer: purifica-me como o isopo. O isopo eram ervas aromáticas que os hebreus, os judeus, usavam para a sua purificação. Era um banho que eles tomavam, e também para purificação ou perfumar aqueles que já haviam morrido. Ou seja, o pecado de Davi, ele estava se sentindo sujo, estava se sentindo imundo por causa da sua transgressão. A confissão é um caminho de restauração
e cura. No Salmo 51, nós temos que tomar como exemplo o próprio Davi. Ele confessa o seu pecado. Em Mateus 9,6, Jesus disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tanto tem poder para curar como para perdoar pecados, ele vai então dizer para aquele paralítico, ali em Mateus 9,6, né, toma a tua caminhanda, e perdoou-lhe os seus pecados. E a mulher adúltera é um outro exemplo, está lá em Lucas 7,48, aquela mulher pecadora. Jesus disse para ela: olha, os teus pecados te são perdoados. Então nós precisamos confessar ao Senhor as nossas culpas, os nossos pecados. Na oração do Pai Nosso, Ele também nos ensina: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. O pecado, ele é uma dívida que o homem tem para com Deus, e que essa dívida só pode ser perdoada mediante a confissão, mediante o arrependimento e pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Por isso diz lá em 1 João capítulo 1, que devemos confessar a Cristo os nossos pecados, e no versículo 7 e 9 diz: se andarmos na luz como Ele na luz andou, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, alcançando cura e restauração. Esse processo revela a eficácia do ministério da reconciliação. O único que pode nos reconciliar com Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, que diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Como disse Davi no Salmo 51, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a pecar. Encobrir é um grande erro, é uma péssima decisão. Confessar é o único jeito de ser restaurado. Só existe perdão quando há confissão e o abandono deste pecado. Por isso, nós enfatizamos aqui Provérbios 28:13, quando a Bíblia diz: o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, arrependimento não é remorso. Arrependimento é quando você de fato confessa, se arrepende e não volta a praticar o mesmo erro. Quem assim procede, alcança a misericórdia de Deus. Seja qual for o seu pecado, o que você fez que entristeceu o coração de Deus, confesse. Confesse, porque esse é o melhor caminho para que a sua vida seja restaurada, para que a sua vida seja curada e que você tenha então a graça de alcançar a misericórdia e o perdão de Deus. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O melhor caminho quando nós erramos é a confissão, é o arrependimento e o abandono de toda prática que entristece o coração de Deus. Guarde esta palavra, medite nesta lição. Se você cometeu algum erro que entristeceu o coração de Deus, que transgride a palavra de Deus, confesse. Não deixe o inimigo fazer da sua vida um trampolim de derrotas, de miséria, mas confesse, se arrependa e não peques mais. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.